Estava meditando no começo do culto é que coisas que nós estávamos dialogando dentro do carro, aqui nesse culto, Deus confirmou e continuou falando conosco para a glória de Deus. Eu até brinquei ontem que acho que é o tempo de preparação para a gente sair de Curitiba para ir para Borba foi muito rápido, porque o irmão Alexandre estava numa atividade junto com o pastor lá ajudando. E ele ligou para mim, era 10 para 5. Vamos para Telemaco Borba, o pai vai estar ligando. Aí eu até brinquei com ele depois, falei, liga tão rápido assim que não dá nem tempo para mim fazer a chapinha. Porque como é homem se arruma rápido, mas se fosse mulher não ia dar tempo. E ali tivemos um culto glorioso, irmãos. Cada louvor, cada palavra, na oração, assim, resumindo tudo, Deus estava ali presente. E é tão gostosa a presença de Deus que a viagem de volta, nós conversando ali, dialogando, rapidinho chegamos. Até o Eber ficou assustado na portão da casa. Chegamos, veio tão rápido, ele não veio correndo. Como diz o salmista, né? Deus nos leva em paz e nos traz em paz. Quando eu estava ali em São Paulo, o Espírito de Deus orientando as nossas vidas, falando algumas coisas importantes que precisavam ser faladas. Aí Deus falou que era para retornar, né? Que a gente tinha feito a vontade dele. E eu sentando junto com a Gislei na mesa, quando eu sentei na mesa para... Como que nós vamos fazer? Nós vamos de ônibus ou nós vamos alugar um carro? Como que nós vamos fazer para ir embora? Quando eu terminei de falar a frase, o meu telefone tocou. Era um pastor de uma comunidade que eu tinha pregado. E eles falaram assim: pastor, nós queremos abençoar a vida do senhor. Amém, toda a bênção. O senhor já comprou a passagem para ir embora? Ou o senhor vai fazer como? Eu falei, não, ela estava acabando de falar sobre isso. Então não se preocupe, pastor, nós vamos alugar o carro para levar o Senhor de volta e abençoar a vida do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Ele cuida dos mínimos detalhes. Tivemos ali em Sorocaba alguns trabalhos maravilhosos, cultos de estudos bíblicos. Os irmãos assim buscando a Deus, Deus derramando a graça dele, esclarecendo muita coisa na palavra. Um fator que eu pude observar, até hoje à tarde eu estava conversando, que existem aquelas perguntinhas que é meio de praxe, que seria perguntinha de primário. Por que Caim casou? Mas as perguntas que as pessoas estavam fazendo ali referente à palavra e sobre a palavra, são perguntas de texto que só faz quem está lendo a palavra. Perguntas de quem está meditando na palavra. E a gente pôde ver que algumas perguntas, na hora quando vinha, dava aquele pum. E agora? Mas o Espírito de Deus dava graça, irmãos. Fazia lembrar texto, fazia as colocações, tudo. Mas tudo isso, irmãos, por dois motivos. Primeiro, porque tinha uma igreja orando por nós em nome de Jesus. E segundo, que é a promessa de Deus em nossas vidas, né, irmãos? Estamos vivendo essas promessas. O ano passado eu não fiz, esse ano eu vou fazer. Eu quero fazer um agradecimento aqui perante toda a igreja. A sequência dos nomes aqui não está em ordem, mas são pessoas muito importantes para mim. E que a retribuição vem de Deus. São pessoas que quando Deus orientou a minha vida, que era para mim fazer um propósito de estudar, Deus falou que ia levantar pessoas, que ia estar ao meu lado, lutando, batalhando, e que sobre a vida dessas pessoas, Deus abriria as janelas dos céus para estar abençoando e prosperando. Então aqui, agora, diante do altar aqui, diante da igreja, eu agradeço a vida do evangelista Eber, a vida do irmão Ailton, a vida do irmão Ismael, a vida do irmão Marques, a vida da irmã Dene, juntamente com o irmão Walter, que eu estou vendo aqui, que a vida de vocês foi um instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. Eu não tenho como retribuir, Deus tem retribuído e vai continuar recompensando em nome de Jesus Cristo. A vida também do Edson Filho, ele vai sair do quartel.
Mas não é para ele se preocupar, porque agora vai começar o tempo da prosperidade na vida dele. Em nome de Jesus. E na vida de cada um que sempre esteve ao nosso lado. Nunca precisei ligar, cobrar, nunca precisei nada, porque o Espírito de Deus estava trabalhando na vida de vocês. Eu tenho todos os comprovantes em casa, muitos foram pagos até com antecedência. Porque quando Deus está no negócio, Ele vai até o fim, amém, irmãos? Aleluia. Então a minha gratidão, durante esse tempo todo eu orei e intercedi pela vida de vocês nesse favor, para que Deus cumpra a promessa que Ele fez, não somente sobre a minha vida, mas naquele dia Ele cumpriu e vai continuar cumprindo em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu quero ler um texto aqui. Eu brinquei lá em São Paulo. Eu quero ler Gênesis, capítulo de número 27. Eu brinquei lá em São Paulo, eu falei assim: aqui vocês estão arrancando meu couro. Já falam logo, o pastor tem 1 hora para pregar. Ó, o pastor vai dar uma palestra para vocês e tem que ser 3 horas. Em Itaquá foi isso. 2 horas, 1h30. Eu falei assim: que saudade de Curitiba dos 15 minutos. Que saudade. Então, quem achava que eu estava de férias, a minha férias está começando hoje em nome de Jesus. 10, 15, 20, até quando sai. Onde foi o tempo? Irmãos, não estou desprezando não. Foi muito importante toda vez o pastor Isaías falar isso para mim. Porque eu aprendi a ouvir a voz do Espírito de Deus. Aprendi a ser objetivo, aprendi a colocar a palavra de Deus como ela é, e Deus tem derramado a sua graça, a sua bênção para a glória de Jesus. E outra coisa, irmãos, como eu sou da casa, ninguém todo dia come feijoada, mas o arrozinho com feijão é importante. Então 15, 20 minutos é um arroz com feijão, é o que sustenta, é o que dá força e o que conserva a família com saúde. Aí de vez em quando vem uma feijoada, de vez em quando vem uma costela assada. Então, se eu pegar aqui, levantar e encher o estômago de vocês com arroz e feijão, misericórdia. Porque a semana que vem tem mais. Que nem os irmãos da Vila São Pedro, né? Tem na terça, tem na quinta, imagine, 40, 50 minutos. Vai chegar uma hora que vocês vão falar: o sangue de Jesus tem poder. Irmão, Gênesis 27 é um texto bastante conhecido. Então eu vou ler 2 textos aqui. Primeiro, versículo 18. E veio a ele seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Depois vocês vão ver mais adiante, versículo 21. Disse Isaac a Jacó: chega-te agora para que te apalpe. Guarde bem essa frase: para que eu te apalpe, que eu toque você, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaac seu pai, que o apalpou e disse: a voz é voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E aí no versículo 23 fala que Isaac não conheceu, porque Isaac estava já com a idade avançada, e o Jacó estava com roupas peludas no braço. 24, e disse: és tu meu filho Esaú mesmo? Ele disse: eu sou. Aí versículo 25, então disse: faze chegar isso perto de mim. Cadê? Chegue mais perto, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. Disse-lhe Isaac seu pai: olha, chega-te e beija-me, filho meu. Está vendo uma aproximação, irmãos? Primeiro tocar, depois se aproximar para que eu coma da caça, e agora me beija, quer dizer, esteja bem pertinho de mim. Versículo 27. Chegou-se e o beijou. Então cheirou o cheiro das suas vestes e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e da abundância de trigo e de mosto. Sirva-te os povos e nações se encurve a ti.
Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Andando um pouquinho para frente, irmãos, capítulo de número 32. Eu já preguei nesse texto, pastor Valdir já pregou nesse texto, e outros já pregaram nesse texto, é bem conhecido. Então não preciso ler todo o texto. Versículo 26 diz assim: e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu, ou o sol está nascendo. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual o teu nome? E ele disse: Jacó. 28. Então disse: não se chamarás mais o teu nome mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te saber o teu nome. E disse: por que pergunta pelo meu nome? E abençoou ali. Versículo 30 terminando: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Quem deseja isso, glorifica o nome de Jesus. Que leitura, né, irmãos? Uma rápida introdução. O Isaac era filho da promessa através de Abraão. Deus preparou Rebeca para casar com Isaac. Isaac não foi atrás. Foi o plano soberano de Deus, já predestinado por Deus na eternidade, executar na vida de Isaac agora, para que Isaac casasse com Rebeca. Ele casou, e aí chega o tempo da promessa, a mulher não fica grávida. A Bíblia diz que Isaac começou a orar instantaneamente, quer dizer, com insistência ao Senhor, e ele orou 20 anos. Aí a Rebeca fica grávida. Que bênção, Deus está cumprindo a promessa, tirou a esterilidade da minha esposa. E toda a gravidez normal, 2 meses, 3 meses, 4 meses, daqui a pouco a barriga começa a chacoalhar para lá e para cá, incomodando a mãe. E naquela época o ultrassom era só pelo Espírito Santo, porque não existia essa tecnologia. A Bíblia declara que ela foi orar ao Senhor para saber o que estava acontecendo dentro da barriga dela. O Senhor, uma agitação aqui, o que está acontecendo? Aí Deus vem e fala com ela: Isaac, eis que no teu ventre tem 2 nações, mas o maior servirá o menor. Olha a promessa de Deus, olha o plano de Deus, olha a grandeza e a majestade de Deus. Deus já sabia, tem 2 meninos, Rebeca, 2 meninos, e eles vão crescer, prosperar e vão ser pai de nações. Então a promessa de Abraão que passou para Isaac vai passar para os nossos filhos, e eles vão continuar. Chegou o tempo do parto, nasce 2 crianças. O primeiro, Esaú, ele sai, é chamado Esaú peludo, porque eles são mais peludinhos. E o Jacó, quer dizer, aquele que se agarra, ele nasceu já segurado no calcanhar do irmão dele. E ele era lisinho, franzininho, bonitinho. E a Bíblia fala que o Esaú cresceu e se tornou caçador, perito em caça, expert. E o Jacó na casa, ali. Puxa, um pai gostou de Esaú. É isso aí, tem meu sangue, hein? Ó, corajoso, enfrenta leão, enfrenta javali, enfrenta, traz casa. Ah, Jacó, faz guisado. O que o Jacó faz? Faz coisinha da casa aí, meio franzininho, fraquinho. E esqueceram daquela palavra de Deus, que Deus havia falado antes dele nascer. O Isaac, como todos nós que estamos aqui, ficou velho, perdeu a sua visão natural naquela época. E ele falou assim: ó meu filho, não foi Deus, foi ele. Ele falou: ó meu filho, eu estou para bater as botas. Então faz um guisado para o papai, para que o papai come e venha te abençoar, para que eu não morra sem te abençoar. E o Esaú foi atrás da casa,
E a Rebeca ouviu e falou assim: vem cá, Jacó, eu vou fazer aqui um cordeiro maravilhoso com um tempero que seu pai gosta. Isso eu acho bonito, o casamento dos dois. O Isaac foi o único que não teve mais do que uma única esposa, e ela conhecia ele de tal forma que conhecia até o paladar dele. Eu vou fazer aqui um guisado aqui que o seu pai vai comer e ele vai te abençoar. Aí o Jacó, ele falou assim: ah, mãe, mas não vai dar certo não, porque o Esaú é peludo e eu sou liso. E nós podemos ver no texto que até a voz era diferente, saíram da mesma barriga, eram gêmeos, mas não eram univitelinos, mas bivitelinos, placentas diferentes. Não, deixa comigo, se seu pai te amaldiçoar, a maldição caia sobre mim. Ela foi lá, preparou o guisado, trouxe. Meu pai, olha aqui o guisado. O Isaac não enxergava, mas não era surdo. Oi, a voz é de Jacó. E se já só, Deus preparou, Deus é bom. Tá bom, meu filho. Vem cá, se eu tocar em você. Já estava tudo no esquema já, tudo arquitetado. Ela tocou na parte que a Rebeca colocou mais peso em Jacó. Parece ser Esaú. Vem cá, meu filho, deixa eu tocar em você melhor, me dá comida. Aí tocou, ali comeu. Nossa, mas parece, é você, Esaú mesmo? Sou eu, pai, sou eu, Esaú. E o Isaac, algo dentro dele, estava incomodando ele. Aí ele fala: meu filho, me dá um beijo. E a Rebeca era tão estrategista que ela colocou a roupa de Esaú, e pelo texto você vai ver que ela colocou uma roupa usada, porque quando Isaac cheirou, ele sentiu o cheiro de Esaú, o suor. Beijou. Por que o beijo ele não fez diferenciação? Porque naquela época todos os homens usavam barba. Então, pelo por pelo, menos ou mais, tudo é peludo. Mas ele sentiu o cheiro de Esaú. Aí ele abriu a boca dele e fez a bênção lá. O cheiro do meu filho é como o campo que Deus abençoe, que Deus abençoe com orvalho, que Deus abençoe com a terra, tudo, e seja Senhor dos seus irmãos, e quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. E aí vocês conhecem a história. Quando ele terminou de fazer tudo isso, que ele sai, chega o Esaú faz um guisado todo, e chega lá e fala: meu pai, olha que a bênção me dá. Aí o Isaac estremece. Quem que eu acabei de abençoar? O Jacó. Aí o Esaú falou assim: o dia que eu enterrar meu pai, eu vou matar meu irmão. Certo, irmãos? Vou parar aqui. Vamos aplicar essa mensagem? Por que eu li dois textos? A primeira coisa que me chama a atenção na vida de Jacó e nas nossas vidas é que todos nós que estamos aqui, ontem à noite nós ouvimos uma palavra que falava sobre isso. É que todos nós que estamos aqui somos conhecidos por Deus, escolhidos por Deus, não no dia que nascemos no ventre da nossa mãe, mas como diz no Salmo 139, antes de sermos formados, antes de sequer sermos gerados, Deus já nos conhecia e escrevia nos seus livros a nossa história, antes de qualquer um deles existia. Levanta a tua cabeça, Deus ele te amou antes da fundação do mundo. Ele te escolheu, Ele te predestinou, do jeito que você nasceu, as suas habilidades, as suas características espirituais, físicas, todas elas vêm do plano de Deus na sua vida. Para Jeremias, Deus falou assim: antes que você nascesse eu te conheci, e quando você estava no ventre da tua mãe, eu te dei por profeta das nações.
Aqui está o segredo, irmão. Ou o apóstolo Paulo, capítulo 1 de Gálatas, ele fala assim, que Deus me separou. Foi pregado sobre Paulo aqui, o irmão Edilson acho que comentou, acho que o evangelista Ricardo, que Paulo ele perseguia, matava e destruía os cristãos. Deus estava preocupado? Não. Por quê? Porque Paulo falou, quando eu estava no ventre da minha mãe, Deus havia me escolhido para revelar o seu Filho em minha vida. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Não foi no dia que você aceitou a Jesus que Ele te conheceu, mas foi antes de você nascer. Aquele dia foi o tempo de Deus na sua vida. Então o que eu aprendo? Que Deus tem uma história, um plano e um traçado para as nossas vidas. Ou como diz Filipenses capítulo 1, aquele que dá início à boa obra, ele vai trabalhar, ele vai executar, ele vai realizar e aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Quem tem Jesus no seu coração glorifica a Deus. Verdadeiramente nós nascemos para Deus quando Jesus entra em nossas vidas. Agora uma coisa, por que eu enfatizei? Você sabe quando nós complicamos a nossa vida? Não é quando cremos na promessa de Deus e procuramos deixar Deus fazer a vontade dele, mas quando nós procuramos ser quem não somos para ser abençoados. Quando nós procuramos ser quem não somos para sermos abençoados. Vamos voltar para a casa de Isaac novamente. Automaticamente toda família que tem um filho que é perito, que se destaca, um filho que é corajoso, que é valente, o menor e o mais fraco, ele vai se espelhar naquele filho, ele vai imitar o filho. Pode ver toda a casa que o pai é meio bananão, o filho se espelha no primo, ou no tio, ou no avô, porque meu pai só o sangue do cordeiro. Mas quando um pai, primeiramente, ele é um pai que é másculo, ele é um pai inteligente, um pai dedicado, um pai que é provedor, que ele expressa o amor, o filho fala, eu quero ser igual ao meu pai. Mas o Isaac ele era meio sossegadão, ele era meio calminho. O Isaac não fazia guerra, o Isaac não tinha contenda. Mas o Esaú não, o Esaú era sanguíneo, o Esaú era ativo. Então Jacó desejava ser igual a Esaú, corajoso, valente. E aí a mãe, que também não tinha uma visão espiritual para crer na promessa de Deus, começou a incentivar o filho a ser o que ele não era, e a fazer o que ele não devia fazer, porque Deus que ia trabalhar na vida de Jacó, era Deus que ia realizar o plano. Não, meu filho, você tem que ser assim mesmo, e vai lá que eu vou deixar você igualzinho a Esaú. Nem o seu pai vai ver a diferença. Errou, quis ajudar a Deus, e quando o homem e a mulher quer ajudar a Deus, só complica a vida. E ela complicou a vida dela, a vida de Isaac e a vida de Jacó, porque ela não confiou na promessa de Deus na casa dela. Quem confia na promessa de Deus na sua casa? Aqui está o detalhe. Você tem que ser 3 vezes. O Isaac pergunta para o Esaú, pro Jacó, és tu Esaú? Ele falou, eu sou. Sou eu mesmo. Irmãos, muitas vezes nós viemos para a igreja. Quando Deus nos traz para a igreja, tem coisas que nós temos que imitar, sim. Tem coisas que nós temos que imitar. A santidade, a piedade, a obediência, a reverência, o bom portar. Nós temos que imitar, sim, porque até mesmo está escrito na Bíblia pelo apóstolo Paulo: sede meus imitadores como eu de Cristo. Mas a pessoa, ela começa, principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje, devido à facilidade de transmissão, de informação e de comunicação. É tão fácil que hoje de manhã eu estava ali dando uma olhada no computador. Eu fui fazer um teste das 10h30 até 11h30. Se eu quisesse,
Eu poderia assistir um culto ao vivo na Igreja Batista Lagoinha em Belo Horizonte, que estava sendo transmitido. Numa igreja chamada Chácara Primavera Presbiteriana em Campinas, estava sendo transmitido ao vivo. Na igreja PIB de Curitiba também tem um link ao vivo. Então o que acontece? Nós muitas vezes, diante dessa circunstância, nós passamos a rejeitar o que Deus tem para nós, o plano de Deus para nós, para querer ser e fazer algo que não é para nós, e aí nós esquecemos da promessa, para achar que daquela maneira eu vou ser abençoado, daquela maneira eu vou ser usado por Deus. Não é não. Quer ser usado por Deus? Seja cheio do Espírito Santo de Deus, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Eu acho que se eu ler a palavra desse jeito e eu ver bastante Malafaia, eu vou pregar igual Malafaia. Você é Jacó, você não é Esaú. Eu acho que se eu ver aquele cara cantando, a maneira que ele canta, que ele toca, e se eu fazer igual, eu vou ser uma bênção como ele. Você é Jacó, não é Esaú. Que valorize a bênção de Deus na sua vida nessa noite. Eu acho que se eu fizer dessa maneira, porque lá está funcionando, lá Deus está abençoando, Deus vai me abençoar. Não vai não, vai trazer complicação na sua vida. Porque é querer ser quem não é. Você sabe quem você é? Amado, escolhido e um vaso nas mãos do Senhor. Ele é o oleiro, Ele é aquele que trabalha, porque a obra é dele. Pode ver, irmãos. Vocês acham que eu estou de repente falando? Eu sou bem por fora disso, mas eu percebo quando começa a cantar, não falando dos cantores aqui, mas você começa a ver cantar um hino muitas vezes na igreja, são Esaú, são Jacó querendo ser Esaú. Porque até o choro, muitas vezes, as frases do cantor, até mesmo os maneirismos do cantor, a pessoa quer fazer. Porque aquele cantor está sendo usado por Deus, porque ele está sendo ele mesmo para ministrar. Mas nós não. Se nós estivermos no Espírito, você pode cantar diferente do cantor, você pode não fazer o mesmo maneirismo, mas a unção de Deus vai ser derramada, a graça de Deus vai estar na sua vida. Eu pergunto, o que deseja nessa noite? Continuar sendo Esaú ou viver o Jacó na sua vida? Quem crê, tome posse em nome de Jesus. Eu li uma palavra. Bom, agora vou pegar eu, porque eu falei de cantor, tu não canta. Eu vou lá. Puxa, aquele pastor trouxe uma palavra maravilhosa. Que palavra! Aí a minha mente, né? Olha que linha. Olha como ele foi colocando os pontos, a maneira que ele foi expondo. Olha só o detalhe. Aí sabe o que acontece? A nossa tentação? Como ele está pregando lá na Lagoinha, eu vou pregar aqui na obra. E às vezes a pessoa até imita tanto que ele chega a falar, e as irmãs do coral. Mas aqui não tem coral. E o povo da banda. Aí você vê assim, meu Deus, está sendo Esaú, embora é Jacó. Voltando para a mensagem. Depois que o Jacó fez isso daí, a primeira coisa que ele perdeu foi a harmonia da casa dele. Depois ele teve que abandonar o seu pai e a sua mãe e fugir para um local distante, para um deserto. Aí lá no deserto, Deus em misericórdia apareceu para ele e falou assim, eu vou ser contigo, eu vou te abençoar, vou te guardar, e aí eu vou trazer você de volta. E aí ele chega lá na casa do Labão, que vocês conhecem. Agora já que você quis ser Esaú e falou que é Esaú, você vai fazer a atividade de Esaú, porque você nasceu e cresceu dentro de casa. O meu plano, o meu propósito era na tua casa te fazer grande e abençoado. Mas você quis Esaú, agora você vai ficar no campo, vai ficar recebendo orvalho, vai ter que enfrentar lobo e leão para cuidar de ovelha que não é sua, de gado que não é seu, e ainda ser trapaceado. Por quê? Porque quando ele foi perguntado, quem és tu? Ele não disse eu sou Jacó, ele disse eu sou Esaú. Muitas coisas que está acontecendo hoje na tua vida e na tua casa foi por causa de decisões suas, de querer ser ou fazer alguém querer ser o que não é, nem é chamado por Deus. Eu nunca falei, está aqui irmãos que eu janto como muitas vezes na casa, eu tenho o Kenan, Davi e Annelise. As pessoas costumam dizer assim,
Ô pastorzinho, eu falo, não fala isso meu filho não. Só Deus sabe. E Deus sabe o que eles serão. Conhecer a Jesus, ser cheio do Espírito Santo e ter o nome escrito da vida, isso é responsabilidade de tudo. Agora, se ele vai ser pastor, se ele vai ser um médico, se ele vai ser um engenheiro, está nas mãos de Deus. Porque, não, minha filha, você fala, não, irmãos, não seja uma Rebeca que atrapalhe a vida dos outros, seja um vaso nas mãos do Senhor. Já extrapolei o tempo. Tinha mais outras coisas que eu ia falar, mas não vou falar. Agora, por que eu li a segunda leitura? Lembra da primeira cena? Deixa eu te apalpar, deixa eu te tocar, me beija, uma aproximação dele. E a voz? Agora Jacó está diante de Deus. Depois de sofrer, pastar durante 21 anos. Olha quanto tempo! 21 anos. Como ele quis ser Esaú, em 21 anos, sabe o que ele tinha? 4 mulheres e 12 filhos e uma filha. O Esaú, que continuou sendo Esaú, você vai ver no texto, aqui no capítulo 36, que ele já tinha nações, ele já tinha reis e príncipe na linhagem dele. Ah, mas Esaú era pecador? Não, ele era ele. E Deus não faz acepção de pessoas. E o Jacó estava voltando com uma galerinha. Aí o Esaú vem ao encontro dele. É bem pregado, vocês sabem, com 416 soldados. Olha só. E o Jacó? Ovelha, camelo e gado. Um bando de criança. E criança, exatamente. E o Zezinho ainda lá meio pequenininho, pela idade. Aí o Jacó agora se coloca na presença de Deus. Ele vai buscar a Deus. Ele entra no vale de Jaboque e ali ele cai a consciência dele: Senhor, eu cansei de ser quem eu não sou. Eu cansei de ficar agindo da maneira que eu não deveria agir. Olha, Senhor, muda a minha vida. Aleluia! Eu quero viver a tua história. Eu quero viver a tua promessa. Como que eu, pastor Marcos, posso declarar isso? Lê no capítulo 32, e não, do versículo de número 9 ao versículo de número 12, ele ora a Deus e fala: Deus, eu passei com o cajado, agora volto com o povo. E o Senhor me disseste. Ele lembrou da promessa de Deus. Ele lembrou do plano de Deus. Eu pergunto para você nessa noite: quem está se lembrando das promessas na sua vida? Levanta a sua mão, glorifica a Deus, exalte ao Senhor. Se o filho de fulano e Beltrano é abençoado daquele jeito, é filho dele, Deus tem uma bênção para os seus filhos em nome de Jesus Cristo. Se o casamento da fulana e Beltrana é abençoado daquele jeito, é porque é plano de Deus. Deus tem uma bênção para o teu casamento em nome de Jesus Cristo. Mas é necessário você buscar a Deus. Se fulano e Beltrano está ganhando dinheiro, está prosperando, porque faz aquilo, não é você imitando aquilo que você vai ser abençoado, mas é dizer: eis-me aqui, Senhor, o que deseja fazer na minha vida. E quem busca a Deus, Deus vem ao encontro. Quem busca a Deus tem um encontro com Deus. Olha o Senhor presente aqui nessa noite. Olha o Senhor nos encontrando desde o começo do culto. Foi pedir um hino que eu achei maravilhoso e falei para o pastor Valdir: oh meu Jesus, quando luta no caminho encontrar, as tuas mãos divina vem me amparar. Quem segura nas mãos do Senhor nessa noite? Ele te conhece, Ele te preparou para coisas grandes e gloriosas. Agora ele está lutando com Deus. Ele está palpando como ele foi apalpado. Ele está segurando como o pai dele segurou ele. Ele está juntinho. Aí o anjo fala: deixa eu ir embora. Não, eu não vou deixar você embora. Chega de sofrer, chega de padecer, chega de ficar pastando e patinando. Eu quero ser abençoado por Deus. Eu quero a tua bênção. Quem deseja a bênção, bendito é o nome do Senhor. Que nessa noite você alcance. Irmãos, olha como o texto é tão reto. Deus muitas vezes nos faz lembrar o início da nossa decadência. Por isso que chama arrependimento.
O que o anjo perguntou? Qual o teu nome? Quem entendeu, glorifica o Senhor. O que o anjo perguntou? Qual o teu nome? Ele lembrou, lá atrás, há 25 ou 27 anos atrás, 3 vezes eu ouvi essa pergunta e falei que era quem eu não era. E olha tudo que eu colhi. Sou Jacó. Aí o anjo, agora sim, agora você está aberto. Agora você confessou verdadeiramente quem você é. Jacó, a quem eu predestinei, a quem eu formei, a quem eu estive contigo, a quem eu estava trabalhando na sua vida. Enquanto você achava que era Esaú, comeu orvalho, comeu poeira, cuidou de ovelha dos outros, e ainda foi enganado, e padeceu esse monte de coisa, até a sua filha foi violentada. Mas agora você é Jacó. Agora você voltou no começo. Agora você voltou ao princípio. Então eu, Deus, que tinha feito uma promessa lá, vou dar continuidade à promessa na sua vida. Você não vai ser mais Jacó, mas agora você é Israel, o príncipe de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Só Ele muda, só Ele abençoa, só Ele realiza a bênção dele na nossa vida. Quem pode glorificar ao Senhor nessa noite? Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar o teu ser. Se você disser, eu, Senhor, estou aqui e quero receber a tua bênção. Eu não sou mais Esaú, Senhor, eu sou Jacó. Agora você é Israel, e eu serei contigo e te abençoarei. E daqui para frente, Jacó, é só experiências profundas com Deus, é só vitória, é só crescimento. É para aqueles que são do partido oposto, fala assim: e o caso de José, pastor? Mas mesmo no caso de José, Deus estava honrando Jacó, porque como José era o caçula, agora ele se espelhava num pai que era Israel e homem de Deus. O José desejava ser como o pai dele, e Deus fez. Quer ver? Como que Deus falava com Jacó? Por sonhos. Como que Deus falou com José? Por sonhos. Como que Jacó, agora mudado para Israel, se conduzia? Debaixo da direção de Deus. Mesmo quando José, no capítulo de número 47, manda lá carros e cavalos dizendo: fala para o papai que sou eu, José, governador do Egito, fala para ele descer aqui, porque Deus me colocou como príncipe do Egito para sustentar vocês. Já aconteceu? Ai, meu filho, bendito é o nome do Senhor, vamos subir nos carros e lá não. A Bíblia fala que ele foi a Betel consultar o Senhor. Aleluia. E aí Deus falou: pode descer, Jacó, porque José vai fechar os teus olhos. Jacó, no final da vida dele, eu acho tão bonito isso, irmãos, ele se tornou um pai, um homem de Deus, um verdadeiro Israel, que ele chama os filhos dele, era 12, e desde Rubem até o último, ele vai lembrando da história da vida dele, ele vai lembrando da experiência dele no deserto, apacentando ovelha, e cada filho, ele vai dando características de alguém que tinha discernimento espiritual, porque ele fala assim: meus filhos, eu vou falar para vocês o que vai acontecer nos derradeiros dias. Terminando a palavra, como está a sua vida diante de Jesus Cristo? Como está a sua vida diante de Deus? Como está o teu servir ao Senhor? Existem personalidades que têm características muito fortes, que tentam nos influenciar. Existe, porque isso faz parte da multiforme graça e bondade de Deus, e muitas vezes nós queremos até fazer igual a elas, com boas intenções, porque Jacó, ele falou que era Esaú, porque ele queria ser abençoado, ele queria a bênção.
E todos nós queremos ser uma bênção. Quem quer ser uma bênção? Jesus está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui nessa noite, chamando você, convidando você a você confessar diante dele, porque ele quer fazer de você um Israel nas mãos do Senhor. Ele quer agir, ele quer mover. Eu não posso te ajudar, porque se eu te ajudar você vai ser igual a mim, e eu estou vivendo o plano de Deus na minha vida. Você tem que viver a história de Deus na sua vida. A sua família pode estar prejudicada e provada, porque você pode estar querendo que alguém seja o que ele não é, só para satisfazer o seu ego. O nosso ego não vale nada. A vontade de Deus é que permanece para sempre. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode confessar? O Deus que muda, o Deus que transforma está aqui. Quem crê e recebeu, tome posse em nome de Jesus Cristo.